Boas benfiquistas, mais uma derrota, 0 vitórias, o que quer dizer que são 4 derrotas. Vamos já falar do que se passou ontem frente ao Bayer Leverkusen, a seguir à vinheta. O Benfica perde mais uma vez. Mais uma vez estamos naquela fase agora dos quase que conseguíamos não perder, mas pronto, lá perdemos. E é assim. A equipa até nem jogou mal, por isso não vou dizer nada. Tivemos alguma falta de sorte, alguma falta de pontaria, alguma falta de habilidade. Os tais erros individuais começam a ser coisas do dia a dia. Pronto, começa a ser o dia a dia do Benfica. Há sempre alguém que faz um erro individual e que enterra a equipa inteira. Desta vez foi o Dal. E eu não vou dizer que foi por culpa do Dal. Perdemos o jogo porque falhámos muitos golos. Houve bolas nos postes, nas traves e pronto. Mas os postes já lá estão, portanto, fazem parte da baliza. A equipa nem jogou mal, principalmente na primeira parte. Podíamos logo ter arrumado com o jogo, assim não foi. Na segunda parte o jogo começou mais ou menos como tinha acabado a primeira parte, o Benfica em cima, mas depois daquele erro de Dal, vou fazer aquele alívio que foi uma assistência para o avançado do Bayer Leverkusen, e desde que o Benfica ficou em desvantagem já não conseguiu fazer mais nada, tirando aquela oportunidade lá para o fim, uma do Luque Bacchio e outra do Pavlidis, que falharam 2 golos escandalosos. Tal como o Mourinho disse, o Dal até estava a fazer uma partida, não vou dizer excelente, mas mais ou menos. Prontos. O mesmo Dal que no dia 2 tinha sido criticado por Mário Branco, o diretor-geral. Eu acho vergonhoso que Mário Branco tenha feito aquelas declarações sobre Dal, que não é nenhuma estrela, mas é um jogador do Benfica, é o titular do Benfica a lateral esquerdo, e nas vésperas de um jogo tão importante, Mário Branco dá umas declarações que, se eu fosse o presidente, dava logo direito a ele bater com o cu na rua. Mas pronto, este Benfica está à deriva de muita coisa, principalmente de direção, e é o que temos. Um diretor-geral que critica os jogadores titulares da equipa em vésperas de jogos. Está tudo dito. José Mourinho fez muito bem em defender Dal e dar como certa a sua titularidade frente ao Casa Pia. Sinceramente era a mesma coisa que eu iria fazer. Ir queimar um jogador nesta fase e sem ter um suplente à altura, isso era enterrar mais a equipa e queimar o jogador. O Rios fez um bom jogo. O Rios está a conseguir atingir aqueles níveis que ele atingiu no Palmeiras, mas esta estratégia de José Mourinho em pressionar logo muito em cima, logo na saída de bola do Bayer Leverkusen, o que resultou disso foi que aos 60 minutos praticamente a equipa estava toda arrumada. Acho que as substituições foram um pouco tardias, mas pronto, este são daqueles jogos que
se houver culpados são todos, porque foi azar, foram muitas bolas aos postes, muitos falhanços e depois aquele golo foi uma oferta, mas pronto, o futebol é mesmo assim. Vamos tentar não fazer 0 pontos, prontos, e igualar o nosso recorde negativo na Liga dos Campeões. Espero que o próximo jogo corra melhor. Eu, a seguir este desabafo, que isto é um desabafo, vou-vos deixar com o pós-jogo do programa que deu na BTV. Vou deixar lá alguns certos do programa para vocês ouvirem, já que não posso pôr imagens e já com os áudios eu estou a ter problemas. É por isso que eu agora estou a fazer mais comentários, porque o YouTube já me avisou uma carrada de vezes. E agora, mudando de assunto, vamos concentrar-nos no jogo frente ao Casa Pia, que esse sim não pode haver escorregadelas. Deixo-vos já com o áudio do pós-jogo dos comentadores da BTV. Novamente, boa noite. Qual é o comentário que pode fazer e também o seu positivo e negativo do jogo de hoje? Boa noite, Marta. Boa noite aos meus colegas de painel e também aos benfiquistas. Bem, o comentário, o João, e também agora o que foi feito a partir lá de cima da bancada entre o Hélder e o Zé Soares, já foi tudo dito. O Benfica, quando não marca, isto é dos livros, sofre. Pode sofrer. E o adversário até nem construiu muitas oportunidades. Tem o golo, que é um falhanço da nossa defesa, que até aí estava a resolver os problemas. Tinha tido uma jogada perigosa, o Bayern, na primeira parte, deixaram o jogador entrar no corredor central e rematou, mas teve um bom posicionamento para poder fazer eventualmente golo. Mas o Benfica teve oportunidades. E foi ali dito e já redito que o Luque não pode falhar tanto golo, na verdade, porque há 2 bolas que batem na barra, mas depois também há outras bolas que estão na cara do guarda-redes e não se pode falhar golos daqueles. E quando se falha golos, a equipa fica muito mais permissiva a poder sofrer um gol, porque a outra equipa tem qualidade, defendeu bem, fez um jogo de espera, deu o comando do jogo ao Benfica, nitidamente. Nunca amedrontou muito o Benfica, porque não era esse o grande objetivo, era deixar que o Benfica fosse subindo, e foi subindo no terreno a segunda parte mais ainda, com mais intensidade, mesmo criando só oportunidades. Na primeira parte, o Benfica na segunda parte tentou encostar o adversário cá atrás, mas num futebol diferente e sem grandes oportunidades, tirando ali uma jogada do Pavlidis e agora alguns cruzamentos que a defesa foi resolvendo. Por isso, no resumo, é que é uma prova em que o Benfica está a ter um comportamento muito mau em termos coletivos, no resultado diz isso, 0 ponto. Passou a ser muito difícil o apuramento. Matematicamente, nós agarramos sempre à parte matemática, porque efetivamente há 12 pontos em disputa, mas quando temos pela frente 2 deslocações, uma Juventus que está a subir, teve um bom período, mas agora está a melhorar. O Ajax não tem, na verdade, faturado, mas depois temos aqui 2 equipas poderosas na luz. O Nápoles e o grande Real Madrid, que é sempre aquela equipa que nós sabemos, por isso tornou-se muito difícil a tarefa. A única coisa que há que ter aqui é a dignidade, respeito pelo emblema que eles trazem ao peito, baterem-se o melhor possível. Na verdade, não se pode pedir aos jogadores falta de empenho. Agora, às vezes, as coisas também não saem bem porque há jogadores que têm uma determinada dimensão, uma determinada intensidade intrínseca ao seu futebol. E nestes jogos é preciso muito combate, muita determinação, muita luta e, possivelmente, neste cômputo geral da nossa equipa, pode haver 4, 5 jogadores de grande intensidade e os outros mais bola de circulação, bola no pé. E isso reflete porque o futebol hoje, na minha opinião, é mais 70% de intensidade, físico, determinação e depois 30% habilidade. E quando se cria oportunidades, a bola, como disse o Zé Soares várias vezes, e disse também aqui já o meu amigo João Gonçalves, a bola tem que entrar. Não entra, é assim, quando se não marca golos, pode-se sofrer, e hoje o nosso adversário teve 2, 3 boas jogadas, uma podia dar gol na primeira parte, esta gol é oferecido, a defesa estava-se a portar muito bem, o Dal é muito infeliz a colocar a bola naquela zona do terreno, o guarda-redes é completamente batido, e agora perdemos, mal, uma grande pancada, porque efetivamente é injusto. Se é que no futebol se pode dizer se há justiça ou injustiça, acaba por ser injusto no cômputo geral. Minimamente o empate. E chegámos a um ponto de ter 4 jogos, 4 derrotas, não marcamos gols
a nível internacional há 3 jogos, e em todos eles tivemos oportunidades de marcar, onde sobressaiu no conjunto essas oportunidades, tanto no Chelsea como no Newcastle, como aqui, hoje no Estádio da Luz, o Luque Bacchio, que é na verdade um bom jogador, aparece em situações boas, mas não é feliz a finalizar, porque, como eu tinha dito aqui a seguir a um do jogo que houve agora, acho que foi com o Tondela, com o Arouca, se este jogador fosse feliz na concretização, o que eu trouxe ao Benfica era também boas finalizações. Eu tive a ver vídeos em que ele marcava golos até de belo efeito, mas aqui no Benfica, se tem sido feliz, até agora já tinha marcado tranquilamente uns 6 golos, porque já apareceu na cara do guarda-redes sempre numa boa posição, mas não fatura. Não fatura, perde-se o jogo, é uma pancada muito grande para os adeptos que mereciam, mais uma vez, numa boa presença. Por isso, quando a Marta me pergunta, o positivo é sempre os adeptos que vêm, acreditam na equipa, continuam a ter um comportamento exemplar, porque eu não sei quantos tiveram hoje a quantidade de adeptos, mas é um número significativo. Sim, outra foram vez. mais de 55 mil. 55 mil, pronto, também talvez as intempéries últimas tenham afastado um pouco. Em meio da semana, muita gente que vem de fora talvez possa não ter vindo. Mas, e o negativo é a derrota. É a derrota que nos põe numa posição muito difícil, nada condizente com o prestígio do Benfica e do que temos feito até ultimamente a nível europeu. Há que pôr esta equipa a funcionar mais e pronto, e aí o treinador, a função dele é tentar descobrir o que é que há de matéria que ainda possivelmente não apareceu no jogo e outra que ainda se calhar ainda nem jogou, e é nesse conjunto de coisas que temos que melhorar, e é isso que se pretende, é melhorar os índices de concretização e agarrarmos às provas que temos. O campeonato não podemos descolar, as outras 2 já passamos à fase seguinte e a fazer o melhor possível para que seja uma época com títulos. João Tomás, queria saber também a tua opinião, e numa altura em que o Bayer Leverkusen marcou, o Benfica ainda tinha ali cerca de 30 minutos para resolver o jogo. Boa noite. Sim, 25 minutos, mais tempo adicional. Mais tempo adicional, sim. Já estava a contar com... Sim, eu concordo muito com a análise que já foi feita. O resultado é injusto face àquilo que se passou no campo e, nomeadamente na primeira parte. Se bem que aqueles dados estatísticos todos que tu disseste, eu acrescento um que eu acho que diz muito sobre o jogo, que é o Benfica teve 46 toques na bola na área adversária, enquanto o Leverkusen teve 14. E não foi propriamente da parte final do jogo, do Benfica andar à procura do empate, porque durante a primeira parte, esse dado estatístico era 22-7. Ou seja, o Benfica, houve mais Benfica durante o jogo, se bem que houve mais oportunidades de golo, houve 2 bolas na trave. Na primeira parte, eu e o Sérgio há pouco estávamos a discutir um com o outro. Trocar ideias. Se o Leverkusen tinha tido 1 ou 2 oportunidades, portanto ficámos por 1,5, ou eu fiquei por 1,5, ele ficou por 1. E só que isso também faz parte da qualidade da equipa, que é aproveitar as oportunidades que cria. Eu não coloco tanto o ónus no Luque Bacchio, porque na verdade o Luque Bacchio foi o jogador que neste palco conseguiu sempre arranjar espaço, criar oportunidades, aparecer. Houve outros jogadores que não apareceram. E, portanto, é certo que ele falhou, mas também foi o único que apareceu, pelo menos de forma consistente, para finalizar. Agora, claro, eu concordo, se ele aproveitasse melhor, já tinha bem mais golos, não é só hoje. Basta recuarmos a Newcastle, por exemplo. Até a não para falar em Liga dos Campeões. A própria estreia correu a... Mas o que é certo é que ele aparece e, portanto, há outros que não falham golos porque nem sequer, porque não os falham sequer. Não têm oportunidades para falhar. Mas o Benfica, concordo com o António, para mim o negativo é o resultado. O positivo é a sensação que a equipa, ao longo do jogo, nomeadamente na primeira parte, esteve num nível que poderia colocá-lo numa situação de vantagem, claramente. Acho que a exibição na primeira parte foi boa. E jogou contra uma equipa que se vê que eu acho que tem outro andamento semana após semana. O Benfica fez pressão alta, mas nunca conseguiu incomodar muito a saída de bola do Leverkusen. As jogadas de algum perigo que o Leverkusen fez até foi muitas vezes em circulação de bola, apertados, em que a bola depois entrava num dos 2 centrocampistas que andavam por ali, o Maza e o outro, e depois para lançarem invariavelmente o Poku, o miúdo que jogou no lado esquerdo, que é holandês. Nos duelos,
apesar do Benfica ter tido muito mais bola, o Leverkusen acabou por ganhar até mais duelos, portanto, embora equilibrado. Acho que o Benfica jogou contra uma equipa que é forte fisicamente, que está habituada a jogos com intensidade, que esteve confortável no jogo, apesar do Benfica ter empurrado bastante e destes elogios que eu estou a fazer ao Leverkusen, na minha opinião, cairiam logo se uma daquelas bolas estivesse entrado. Porque eu acho que o Benfica fez um bom jogo na primeira parte, merecia ter estado a ganhar e houve alguns momentos que, do ponto de vista defensivo, o Leverkusen até esteve um pouco perdido. O Benfica teve fases do jogo em que foi lento na circulação, mas teve outras em que colocou, nomeadamente o Luque Bacchio. Houve muitas vezes que colocou o Luque Bacchio na cara do guarda-redes, ou 1 para 1, a passar. E depois, às vezes, havia jogadores do Benfica que chegavam tarde à área, portanto o Luque Bacchio também tinha que esperar. Não pode fazer tudo também. O Auschwitz, acho que o lado esquerdo do Benfica hoje não foi muito produtivo. O lado direito teve as despesas todas, o próprio Auschwitz, em termos ofensivos, esteve melhor que o Dal, mas globalmente eu acho que, para mim, a nota dominante do jogo é que o resultado é injusto. E na primeira parte o Benfica deveria estar a ganhar e depois sujeitou-se. A partir do momento em que marca golos, isso o António já aqui citou uma regra de futebol, pode sofrer, no caso sofreu, e depois eu acho que faltou alguma... Eu acho que hoje o Benfica não melhorou muito com as substituições, mas também faltou algum discernimento, me parece, até na altura do jogo, porque a equipa notava-se que queria, foi atrás do resultado, teve vontade, a atitude esteve lá toda, mas não foi capaz. Sérgio Berenguer, pedir também o teu comentário e depois já aqui com três, vou ler aqui 3 comentários também de 3 jogadores do Benfica. Grimaldo, neste caso, o Grimaldo, que já não é jogador do Benfica, a dizer que o Benfica fez um grande jogo e vai ganhar o campeonato. Depois Leandro Barreiro a dizer que a equipa fez um jogo muito bom, mas quem não marca, como estava a dizer o António, acaba por sofrer. E depois Rios a dizer que o sentimento é de frustração e que o Benfica teve oportunidades, mas que não conseguiu fazer o gol. Explicaram tudo, não é? Sim, boa noite aos presentes e boa noite a quem nos acompanha. Começo já por assinar e subscrever essas declarações do Grimaldo. O Benfica fez de facto um bom jogo na primeira parte e vai ganhar o campeonato. Portanto, para mim, fechava já a conversa, porque em relação a Champions, ainda estou com as últimas palavras do Hélder Conduto quando fechou o relato lá de cima. A questão dos adeptos? Não, a questão de 4 jogos, 4 derrotas. Okay. Está meio a ecoar e está a ser difícil de digerir. Isto não é naturalmente o Benfica que nós estamos habituados. O Benfica, nos últimos anos da Liga dos Campeões, tem feito prestações muito condignas. 4 jogos, 4 derrotas não é de facto... Está muito longe daquilo que era expectável. Em relação ao jogo concreto de hoje, sou o quarto a falar, portanto não tenho muito para acrescentar. O Benfica claramente na primeira parte fez mais do que suficiente para ter resolvido o jogo. Não é para sair em vantagem, era para fechar o jogo. O Benfica podia perfeitamente estar ao intervalo com 2 ou 3-0, tem 2 bolas nos ferros, tem aos 26 minutos uma dupla oportunidade, aquele remate do Barreiro, à queima-roupa que o guarda-redes defende para a frente e depois há uma recarga do Luque Bacchio e o guarda-redes volta a defender, portanto era facilmente um terceiro golo. Há a bola do Barreiro também de cabeça que passa a meio metro do poste. O Benfica, na primeira parte, por ineficácia, por culpa muito sua e algum azar, quando a bola vai à barra, é uma ineficácia misturada com algum azar. Não conseguiu sair na frente. Depois, na segunda parte, efetivamente, não foi capaz de manter essa toada. Há um decréscimo nosso, também mérito do adversário, porque ninguém joga sozinho, e depois, antes ainda do golo, ainda com 0-0, e com o jogo mais repartido, mais equilibrado, fico com a ideia que há uma grande penalidade por assinalar, deixaremos isso depois para o António Rola a ver, mas não vi repetições, em lance corrido, pareceu-me que há ali uma mão no rosto do Barreiro, já lá iremos, e depois do golo, é verdade que o Benfica não foi capaz de cair com a mesma ferocidade sobre o seu adversário. Portanto, o Benfica paga caro a ineficácia da primeira parte. Em termos positivos, em termos negativos, dizer que gostei muito da exibição do Rios. Acho que individualmente foi dos jogadores que esteve mais consistente durante o tempo de jogo. Pegou na equipa, imprimiu velocidade, foi muitas vezes aquele jogador vertical que nós quisemos contratar, portanto gostei. Do Luque Bacchio, é verdade que foi muito displicente na finalização, mas estou completamente de acordo com o que dizia aqui o João.
é porque ele aparece e é porque ele está lá. Só falha quem aparece. E há jogadores que realmente passaram muito mais ao lado do jogo do que o Lukebakio. Portanto, não vou entrar na crucificação do Lukebakio. Acho que é um grande jogador. Acho que é um jogador que vai ser muito importante para o que resta desta temporada. Agora, tal como os guarda-redes fazem treino específico, acho que o Lukebakio também podia fazer bastante treino específico na finalização, porque é aquilo que lhe está a faltar. Porque é o jogador mais desequilibrador deste Benfica, é desconcertante, tem uma capacidade de recepção de bola notável, muitas vezes passes a 30 metros, ele recebe com uma simplicidade enorme e sempre direcionado para a baliza, não tem medo de assumir. Portanto, acho que é dos jogadores que tem mais impacto ofensivo nesta equipa, portanto, acho que tem que rever a questão da finalização. E depois, uma nota em termos negativos, para além do resultado e da tal ineficácia, dizer... o António Bernardo falava que os adeptos marcaram presença. É verdade. Mas há aqui uma coisa que eu também tenho que dizer para ser sincero. O José Mourinho fez um apelo antes do jogo para que a Luz jogasse. Eu acho que a equipa jogou mais do que a Luz. Eu acho que hoje os adeptos responderam, estiveram presentes, quase 56 mil espectadores. É uma boa casa para um jogo da Champions, sobretudo com as condições climatéricas que estavam, mas acho que em determinados momentos do jogo a equipa ficou órfã do apoio que devia devido às bancadas e não veio tão audível como devia de ser. E é pena, porque eu acho que esta Luz, sempre, e sobretudo nestes jogos tão importantes, devia de voltar a ser o inferno que já foi e que neste momento não está a ser com a regularidade que nós gostaríamos. Eu, pelo menos, sinto que muitas vezes há, de facto, uma Luz que está amorfa. Falava disto com alguns amigos durante o jogo e é um facto que não dá para negar. Acho que, estando presentes, acho que o apoio deve ser mais incessante, deve ser mais audível, deve ser capaz de empurrar o adversário e hoje, sinceramente, não senti isso e acho que isso fez falta à equipa. E, nesse sentido, João Gonçalves, já há alguma luz no fundo do túnel? Na Champions League parece-me que não. O Benfica, tal como eu tinha dito aqui na última jornada, tem que encarar a Champions League agora jogo a jogo e ver o que é que ainda consegue tirar do que falta jogar. Sendo que o próximo jogo tem a curiosidade de ser um duelo entre duas equipas a zero, as duas equipas que ainda não pontuaram. E há uns anos, em Amsterdão, um Ajax-Benfica dava acesso aos quartos de final da Liga dos Campeões. Em 2025 é para ver quem sai do último lugar, ou pelo menos para ver se conseguem pontuar. A Liga dos Campeões começou mal e parece-me que vai acabar mal. A Liga dos Campeões este ano, um pouco como tem acontecido ciclicamente na Europa do Benfica, já tinha acontecido em 2017, em 2023, está a acontecer outra vez este ano. O Benfica está com dificuldade em pontuar, em fazer uma prova regular e, portanto, nesta altura parece-me que passa para segundo plano. O que é grave, é dramático, porque o Benfica hipotecou muito da sua componente de preparação técnica, atlética, física, com uma pré-época muito curta e adensada por 4 jogos numa altura em que não tinha tempo para treinar, em que vinha de um Mundial de Clubes, teve que jogar uma supertaça e pelo meio 4 jogos de apuramento. O Benfica esforçou-se imenso nesses 4 jogos para conseguir chegar à Liga dos Campeões. E depois chega à Liga dos Campeões e há um apagão geral. Enfim, os registros nesta altura são péssimos, não marca há 3 jogos, são 2 jogos em casa sem ganhar. Benfica há muito tempo não ganha um jogo em casa para a Liga dos Campeões. Tem duas saídas, Benfica. Tentar aproveitar os jogos que faltam da Liga dos Campeões. Nós chegamos agora a meio desta fase regular, vamos chamar-lhe assim. Chegamos neste momento a meia, portanto, aproveitar a segunda metade para fazer algo que não é muito provável, que é conseguir ir buscar pontos a estádios difíceis como o da Juventus, pontuar contra o Real Madrid, contra o campeão italiano também, que vem aqui à luz, Amsterdão, e tentar capitalizar isso. É a única saída. Eu acho que o José Mourinho, quando ouvirmos José Mourinho falar sobre a noite de hoje... Ele vai falar nos 12 pontos que ainda faltam. Pois, vai falou falar também pontos na conferência de imprensa. E vai dizer, porque ele é muito pragmático, vai dizer que não era isto que estava a contar quando voltou para o Benfica, mas já toda a gente percebeu que este não é o ano do Benfica na Europa. O Benfica nem vai conseguir, muito provavelmente, fazer o que fez no ano passado, que chegar a um play-off onde se bateu e bem para voltar a encontrar um Barcelona.
Acho que a prioridade passa a ser olhar para dentro, mas eu chamo a atenção para o facto de ser muito importante não desprezar o resto da Liga dos Campeões, mesmo assumindo que é muito complicado seguir em frente além de janeiro, não é? Mas tentar capitalizar estes jogos, faltam até aos 2 jogos de janeiro, tentando também fugir a um registro que começa a ser muito pesado para o Benfica negativamente. Mas o José Mourinho terá que ter a capacidade de convencer os jogadores que hoje, eu continuo a dizer, hoje não foi de longe o pior jogo do Benfica na Liga dos Campeões, terá sido porventura até o melhor dos 4, foi talvez a exibição mais bem conseguida do Benfica. Agora, é um facto que há aqui problemas de finalização, há aqui questões que o José Mourinho deverá querer falar, como por exemplo um avançado que chegou há 2 meses e custou muito dinheiro ao Benfica, hoje não entrou. O José Mourinho ficou mais confortável com a equipa que planeou e nas substituições não quis mexer muito da frente. Enfim, eu acho que tudo isto é tema e acho que agora temos aqui o treinador do Bayer Leverkusen na sala de imprensa. E vamos ouvir Kasper Hjulmand na sala de imprensa. Now, good evening, everybody. Coach, it was an important win for us. Foi uma vitória importante para nós. Que comentários tem a fazer? Such an important win. I think it Foi was uma vitória very muito crucial importante. for us in this Foi tournament essencial para nós if we should be nesta able to competição. progress, to have Se a win queríamos seguir em tonight, we knew frente, era, that. It em was the frente same era thing for importante Benfica. vencer hoje. O mesmo It valia was para a o tough Benfica. game. Foi It was our jogo third difícil. away game in 7 days. Em 7 dias foi o terceiro jogo But fora big de casa. respect for the group, for the team effort. Muito respeito We were pelo fighting. grupo, pelo trabalho de equipa. Could we play Estivemos better? a lutar. Yes, we will Poderíamos ter also jogado play melhor, better sim, in também the future, but iremos this jogar one was melhor very, no very futuro, important. mas este jogo era muito Difficult place importante. Foi to play. lugar muito difícil, foi difícil An jogar away aqui. game in Champions League, Jogo clean fora, sheet, na Liga 3 dos Campeões, points. 0 golos Big respect feridos, 3 for the pontos. guys. Grande respeito pelo grupo Probably de we had the trabalho. youngest, I haven't checked all of them, but probably the youngest Provavelmente team in Europe this tivemos round a in Champions League. equipa So, mais jovem desta big jornada respect for da the group and the Champions. team effort, Muito respeito for the pelo experienced grupo, players taking pelos responsibility jogadores and the young experientes ones que assumiram a lift their responsabilidade e os game. mais So, jovens que we are happy with the win ajudaram and no jogo dos outros. yeah, we are just very happy that Estamos muito we were contentes successful this com night. o nosso êxito hoje. Then your questions, please. Perguntas? Philipp Ahrens, bitte, Bild-Zeitung. Caspar, you just mentioned the most youngest team. Disseste que se calhar é a equipa mais jovem da Champions, com 3 jogadores com 19 anos e 3 sub-19 no What does banco. it mean for those O que é que young significa guns para to compete esses jovens here, to win here? And what does jogar it aqui, say about vencer the aqui, mentality of e the o que diz sport? isso acerca da We saw mentalidade what do plantel? happened Porque on nós Saturday vimos in o que Munich. aconteceu no sábado em Munique. Yeah, so it's learning all the time. É uma aprendizagem. Aprendemos em Munique, sofremos 3 gols em 3 situações que não deveriam ter sido dado gol, mas é uma grande equipa, foi uma grande experiência. Vamos passo a passo a melhorar e os jovens jogadores são muito ajudados pelos jogadores mais experientes e hoje deu para ver isso. Os jogadores mais experientes já aqui estiveram, permitem aos jovens jogadores jogar o melhor que sabem e ter algum controle emocional, ser ativo, demonstrar quem são e tenho todos os elogios e um grande respeito pelo grupo de jogadores que temos, os mais experientes, muito respeito pela equipa, pelo trabalho de equipa, porque isto é um jogo de equipa. Estavam todos a participar. Foi uma grande luta. Foi muito importante para o nosso moral. Nós mostramos que podemos ir longe, temos muito potencial, podemos jogar melhor, mas isto é aquilo. É com jogos destes que se cresce. Caspar, you changed after 56 minutes. You brought in aos 56 minutos, fizeste entrar Tillman e Schick, que mudaram o jogo. Quanto ao Patrick, não foi um gol típico dele, mas gostaria de falar do Malik Tillman. Na minha opinião, ele mudou o jogo. Está recuperado da sua lesão. Yeah, so first of all,
Patrick, Em after primeiro his lugar, injury, o we Patrick, wanted to depois build da him as sua quick as lesão, possible nós to queríamos have him on the recuperá-lo o mais pitch. depressa possível para o ter em campo. 45 minutes in Paderborn, 55 in 45 Bayern, minutos and em Paderborn, I was thinking 55 about from the start this one, but Munique we knew that, contra o that Bayern. I thought it was best at the end of the game. Eu achei He's que he ele has seria this melhor ele experience, entrar na parte final do in the jogo, porque final ele and tem crucial muita moments. experiência He's a fantastic nos minutos finisher. finais cruciais, é um grande finalizador. So that was very lucky. And then with Malik, after Quanto ao such a long Malik, injury, depois and, de uma lesão we tão didn't know longa, exactly if we had não to take him sabíamos out again bem because se of, ele teria que sair how long novamente ou time não. he could play, because he hadn't- Não sabíamos he quanto hadn't tempo é que been ele training a poderia lot ter que after jogar, his, porque I ele think pouco 3 or 4 treinou, weeks, he has been out. esteve fora But he 3 did ou 4 very well. He semanas, invested mas everything and, muito bem, he deu did, tudo. did a good match. So we are happy, E fez excelente jogo. and it also shows that was the 2 oldest guys on the Eram bench. os dois So, jogadores mais and velhos que tínhamos He's 22, no Malik, banco. so, E o Malik tem 22. yeah, we are happy with the subs. Again, it's very important in Ficámos football muito that, satisfeitos com quem the guys entrou. coming in from the Isto é bench, muito they importante, make que a- quem vem do banco they make a change, and they did. que possa mudar a face do jogo. E foi o que fizeram. We're done. Thank you. Have a good evening. No, one more. Solo today. Hoje sou Kasper, só you eu. had to Kasper. take off Enes Poku at the end. O From above, from our Ernest Poku teve que sair. It looked like he De was onde a nós bit estávamos, injured with parecia big que eyes estava on com his queixas, knee. Is there estava something com gelo serious, or no was it just a joelho. Foi precaution grave ou foi só uma precaução something para serious? evitar So algo to mais be honest, grave? I don't know. I haven't Para ser heard. sincero, não I sei. haven't been with the boys yet. Ainda and não we- estive com I eles. think, of course, tonight and tomorrow the medical will Mas check entre hoje e what amanhã o happened. departamento I médico think irá ver o he que é had que a se knock, passou. But Penso so que terá hopefully levado uma it's pancada. nothing seriously. Espero que não seja nada de But grave, to be honest, I don't know mas exactly. para ser sincero, não what it sei. was. Não sei bem. Okay. No more questions. Muito so bem. Thank you. Agora é que é. Muito obrigado. Termina assim a conferência de imprensa do Bayer Leverkusen. Tivemos as palavras de Kasper Tillmann, o técnico da equipa alemã. António Bernardo, ficam aqui as contas complicadas para o Benfica, mas aqui o técnico do Bayer Leverkusen a dizer também que a equipa tem potencial, a equipa alemã, e que vai chegar longe nesta Liga dos Campeões. Sim, é uma equipa que também tinha só 2 pontos ao fim de 3 jogos e depois vem fora ao Estádio da Luz, um clube com o prestígio que o Benfica tem, ávido também de pontuar, conquistar aqui uma vitória dá um balanço e dá também, na verdade, muita motivação para o que vem pela frente. De qualquer forma, as análises que já eu e os meus colegas fizemos aqui foram... Vamos ouvir Auschwitz na zona mista. António, desculpe. I think we had good moments in the game and we could have won it. So, of course, disappointing, but we still believe that we can go through. What the team needs to improve now? Yeah, we need to score goals, of course, and of course it was disappointing to concede. I felt we could keep a clean sheet in the end. I felt we had better control in the second half and get a good finish. We had some good opportunities in the first and second half. So, that's what's missing a little bit. Yeah. Do you expect more from the supporters? No, I think they pushed us today. I felt I had a good feeling, and they pushed us in the second half. So we did our best also in the second half to get the goal. So I felt they helped us in the end. Okay, obrigada. Thank you. Auschwitz na zona mista, aqui a dizer que a equipa do Benfica teve um bom controle na segunda parte, que de facto teve mais oportunidades e muitas oportunidades para marcar um golo e que os adeptos acabaram por ajudar a equipa, mas que o Benfica tem mesmo de marcar para, lá está, obter os pontos preciosos, António. Era o que eu estava na continuidade, como estávamos a falar um pouco das declarações do treinador do Bayer António, Leverkusen. se olha, Fábio, vamos falar, ouvir Não faz mal, ainda por cima é um amigo meu, por isso não leva mal. Tudo em casa. Da RTP. É mais um revés na Liga dos Campeões. É a altura de pensar só nas competições domésticas ou ainda há alguma coisa para retirar desta competição da Liga dos Campeões? Obrigado.
sou mais otimista do que o Alexandre. Ninguém me vai convencer de que estamos fora. A matemática é muito objetiva. Há 12 pontos para jogar e são necessários, não sei, mas 9. Ali à volta de 9. Portanto, a matemática diz-me que é possível, mas não só a matemática. Este jogo convence-me que podemos ganhar os pontos que nos faltam para nos podermos qualificar. Acho que é um jogo muito forte, acho que é um jogo muito convincente. Obviamente que eu terei uma visão diferente da vossa, eventualmente terei também uma visão diferente das pessoas que viram em casa ou das pessoas que estiveram no estádio, mas eu tenho que ver as coisas em todas as perspectivas. Obviamente que a perspectiva mais óbvia e mais lógica é o resultado e perdemos, mas eu tenho que ver também a maneira como a equipa jogou, a maneira como a equipa defendeu, a maneira como a equipa construiu, a facilidade com que neste momento está a sair a jogar a partir de trás, a equipa muito confiante, a equipa com muita qualidade no jogo, a criar muitíssimas oportunidades de golo. Em condições normais fazemos um golo hoje e ganhamos, não haveria história. Portanto, eu tenho a matemática do meu lado e tenho a convicção pela evolução da equipa. A equipa está a jogar cada vez melhor. CMTV não. Boa noite, Pedro Neves de Sousa, CMTV. Eu pergunto se acha que este resultado é o mais injusto desde que está aqui, até porque dá a sensação que os jogadores ou fazem muita cerimónia na hora do remate ou estão a sentir muita pressão devido à classificação na Liga dos Campeões. E já agora, Dala fez um mau alívio no lance do gol. 4 minutos depois, tirou o Dala. Queria, se pode explicar o que se passou. Olha, para o jogo de domingo com o Casa Pia, eu digo já, um jogador que vai jogar, Dala, fez um jogo fantástico. No primeiro tempo, ali à minha frente, foi até delicioso de ver a maneira como defendia, a maneira como saía da pressão, a maneira como saía a jogar. Neste momento é um jogador que procura muito mais a profundidade do que aquilo que fazia anteriormente. O Dal fez um jogo muito bom. Eu, quando tiro, não o tiro para penalizar por um erro, porque o erro dele é um erro nosso, não é um erro individual. Se fôssemos falar em erros individuais, falhámos golos de baliza aberta, tivemos o guarda-redes pela frente, quisemos entrar com a bola pela baliza dentro. Portanto, se fôssemos falar de erros individuais, teríamos que falar de muita gente. Portanto, o miúdo fez um jogo muito bom e as substituições que eu fiz não tiveram absolutamente nada a ver com isso. Ele está em crescendo, está a jogar cada vez melhor. Mas é a cerimónia, é a pressão? Eu não acho que seja pressão. Eu acho que se fosse pressão, a pressão sentir-se-ia logo a partir de trás. A equipa está com uma tranquilidade enorme. O próprio Turbino, que não é um mágico com os pés neste momento, algum jogo ainda tem algum erro por força daquilo que nós estamos a tentar fazer, mas grande estabilidade, a maneira como fazem os triângulos na construção, a equipa sai a jogar de trás com grande facilidade, encontramos sempre as zonas do último terço. Não penso que seja. As bolas que foram ao pau, foram ao pau, não deviam ter ido. Na segunda parte tivemos ali alguma situação dentro da área que aí sim tem que ser mais matador, tem que se dar uma paulada na baliza em vez de tentar driblar o guarda-redes ali com meia dúzia de metros quadrados. Portanto, acho que não foi pressão. Quando há pressão, as equipas jogam mal. A equipa jogou muito bem. É o jogo mais contra um adversário
que fez um remate à baliza no jogo todo, mas é um adversário de peso, é um adversário com 3 centrais importantes. É uma equipa que quando pode ter bola, é uma equipa que é perigosa. Portanto, foi um adversário que nos exigiu muito e nós demos tudo aquilo que o jogo nos pediu. Ao intervalo temos que estar a ganhar 2-3-0. No início da segunda parte temos que ser nós a fazer o gol. Não fizemos. O futebol às vezes é cruel, às vezes acontece isto. Penso que já teremos a sorte nós de ganhar algum jogo que não merecemos. Ainda não aconteceu, mas estou convicto que um dia chegará. Hoje não chegou para nós. Boa noite, José Mourinho, Bárbara Simões Nunes para a SIC. Desde que chegou ao Benfica ainda não perdeu para as competições internas, para as competições europeias ainda não ganhou. Eu gostava de lhe perguntar se acha que é o plantel que não tem estofo para as competições europeias e perguntar-lhe também o que é que se diz a uma equipa que faz uma exibição que faz hoje, uma exibição muito bem conseguida, e o que é que se diz no final do jogo para combater alguma frustração. Não, eu já lhes disse que basicamente aquilo que vos disse a vocês, neste momento ninguém me pode convencer que estamos fora. Se vocês todos puserem agora aí a gritar o Benfica está fora, o Benfica está fora, o Benfica está fora, vocês não vão conseguir convencer-me. Eu estou absolutamente convicto de que não estamos fora. Não posso dizer vamos nos qualificar, seria vender um bocadinho de banha da cobra que não o faço. Mas recuso-me a aceitar que estamos fora. Há 12 pontos para disputar e é aquilo que eu já disse aos jogadores. A matemática é muito clara. Temos possibilidades. E depois a evolução da equipa, a maneira como a equipa está a jogar, a maneira como a equipa está a construir. Não há nada que me convença que nós não podemos ainda lutar. Temos 2 jogos até ao final do ano civil, que é Ajax e Nápoles. Entramos no campo dos se ganharmos, mas efetivamente se ganharmos estes 2 jogos estamos completamente dentro da luta nos últimos dois jogos. Aquilo que disse de não termos perdido domesticamente e termos perdido fora, eu diria que a Champions League é o nível mais alto do futebol europeu, obviamente. As 2 equipas da Premier League contra as quais perdemos, com o Chelsea jogámos cara a cara, perdemos, podíamos não ter perdido, uma vez mais falhámos golos, uma vez mais metemos bolas no poste. No Newcastle, na segunda parte, da mesma maneira que eu utilizei a expressão em Guimarães, atropelámos o Vitória, posso utilizar também a mesma expressão. Na segunda parte o Newcastle atropelou-nos fisicamente, não tivemos possibilidades nenhumas de entrar no jogo. Hoje, uma equipa que não criou nada, uma equipa que não arriscou nada, uma equipa que foi completamente dominada, mas lá está, é de um nível em que você olha para os 3 centrais, o Kwanza, o Tapsoba e o Badé, e estamos a falar de muitos milhões, estamos a falar de muita qualidade. Portanto, estamos a jogar contra uma equipa que, ainda que nós a dominemos, a equipa tem alguns argumentos para tentar jogar contra nós. Uma equipa que nós dominámos o jogo todo. Na segunda parte, a meio da segunda parte, mete o Patrick Schick, que é um jogador com uma estrutura física importante. Portanto, as equipas têm um potencial diferente. Mas com exceção da segunda parte do jogo com o Newcastle, em que eu senti verdadeiramente não vamos conseguir, com o Chelsea e principalmente hoje, porque hoje então é clamoroso, nós podemos. Portanto, agora é pensar no Casa Pia, que é a tal competições domésticas que você diz que nós ainda não perdemos, e é um adversário que é melhor do que aquilo que a tabela diz, que é difícil de analisar porque mudou de treinador esta semana e provavelmente aquilo que faziam, provavelmente vão tentar coisas diferentes, mas temos que focar nisso e tentar ser otimistas, pensando naquilo que de bom fizemos hoje, que foi tudo, menos o mais importante, que é ganhar o jogo. Boa noite, Ricardo Nunes, TVI CNN. Apesar de ser o jogador mais desequilibrador do ataque, concorda que falta critério na definição a Luque Bacchio para ser verdadeiramente decisivo nesta equipa?
Eu acho que ele vai fazer. Muito daquilo que nós preparámos hoje foi com o Luca Bacchio como um ponto importante da nossa estratégia e conseguimos fazer tudo, principalmente na primeira parte, conseguimos fazer tudo aquilo que tínhamos preparado com ele. Ele explorou muito bem os posicionamentos perdidos do Grimaldo, que se desloca para outras posições em posse de bola. Foi por ali que nós iniciámos praticamente todas as nossas transições. Ele profundizou, ganhou uns contra uns, apareceu na cara do guarda-redes, meteu a bola no poste. Eu prefiro um jogador assim que um jogador que eu não o consiga ver no jogo. E às vezes há jogadores que jogam e depois chega-se ao fim e nem sequer se percebeu que eles jogaram. Ele não, ele está a jogar muitíssimo bem. Já em Guimarães fez um bom jogo, principalmente uma boa segunda parte, e neste momento é um jogador muito importante para nós. Fechamos com a BTV. Olá. José Mourinho, João Pasadinhas em direto para a BTV. Já aqui falou muito da construção da equipa, mas o Benfica também conseguiu chegar à área do Leverkusen, a jogar entre linhas, a explorar as costas da defesa. O que eu lhe pergunto é se só faltou mesmo a finalização e, por outro lado, se sentiu que os mais de 55 mil que estavam nas bancadas também vieram a jogo. Sim, sim, vieram a jogo. Vieram a jogo, seguramente. Na parte final existe a frustração, mas ao mesmo tempo existiu o apoio à equipa. Aí sim, nos últimos 10, 15 minutos estamos a falar de uma equipa de gigantes que se posicionou dentro da área também de um modo confortável, ao saberem que nós temos algumas limitações a esse nível. Você viu que tudo aquilo que nós conseguimos construir nestes últimos 10, 15 minutos a sair por fora e a construir por fora, muitas das vezes era o próprio Otamendi que fazia 50, 60 metros para se posicionar na área por ser um jogador forte no jogo aéreo. Mas ao nível das oportunidades de gol nós construímos de tudo, inclusive de bola parada construímos, metemos uma bola no poste num pontapé de canto, tivemos situações de transição cara a cara com o guarda-redes, tivemos situações na segunda parte, mesmo na ocupação da área, tivemos situações, principalmente aquela em que o Pavlidis está só com o guarda-redes na frente e tenta driblar o guarda-redes. Falhámos na finalização e depois, como eu já dizia na flash interview, dói-me o coração que um miúdo que fez um excelente jogo depois faz uma assistência, digamos assim, para o golo do Bayer Leverkusen, que não fez nada para ganhar. Não fez nada para ganhar, teve a complacência do árbitro na estratégia de antijogo. Eu digo sempre que quando existe antijogo, a culpa não é do treinador adversário, a culpa não é dos jogadores adversários, a culpa é de quem o permite, é do árbitro. Portanto, o Wilmand fez aquilo que eu teria feito se estivesse na situação dele, a levar bolada na cabeça. Os jogadores do Leverkusen fizeram a mesma coisa que os jogadores do Benfica fariam se estivessem a ganhar. O árbitro, muito estilo, mas na minha opinião pouca qualidade. Mas não foi por ele que nós perdemos. Perdemos porque não fizemos golos. Bom trabalho, boa noite. Final da conferência de imprensa de José Mourinho, aqui com algumas ideias fortes, desde logo dizer que não atira a toalha ao chão, isto em relação à passagem do Benfica à próxima fase da Liga dos Campeões, isto apesar de a equipa ainda não ter qualquer ponto nesta fase da Liga dos Campeões. Depois também a dizer que a equipa fez um jogo forte e muito convincente, e António Bernardo, há pouco interrompiu 2 vezes, a dar aqui já uma notícia, Dal vai ser mesmo titular no domingo frente ao Casa Pia. Primeiro, não atirar a toalha ao chão era também o que faltava quando um líder de um grupo é o primeiro a dizer que desiste. Isso nunca... Então, sabendo que tipo de treinador é, que já encontrou momentos difíceis na carreira dele, que teve a mesma postura, nunca desistir, e conseguiu ganhar. Outros não conseguiu, mas ganhou. A maioria ganhou. E é essa mensagem. Mas ele sabe, como nós aqui dissemos, não deve ter ouvido a conferência porque ele vê BTV e ouve as coisas, mas só visse. Foi o que nós dissemos. É muito difícil, mas ninguém de nós ainda desistiu. É difícil, muito difícil. Matemática é matemática, mas como ela se traduz em pontos,
O Benfica, se ganhar ao Ajax e ganhar, por exemplo, fora nos Juventus, que já ganhou anteriormente, em casa tem o Nápoles, que é poderoso, e por que não fazer 9 pontos? E depois a noite de sonho, que eu ando a ambicionar há muito tempo, e sempre que me diziam quem é que eu queria ver na Luz, eu falo sempre no Real. Tudo pode acontecer. Agora, é muito difícil. E o Zé Mourinho sabe como nós. Ir buscar pontos onde se calhar se pensa que não vai ser possível. Evidente, e nós tivemos aqui também o ano passado, fizemos pontos fora e em casa empatámos e perdemos e não fizemos o que tínhamos ter feito, mas depois no campo geral passámos. Isso é que interessa. Essa é a missão de um treinador que sente que a equipa, como foi dito, fez o que tentou para ganhar o jogo, mas que na finalização não foi feliz. O adversário também criou uma oportunidade na primeira parte que não concluiu, e depois aquele golo cai do céu de um jogador em que o treinador só tem que fazer isto. É passar já por antecipação, para que não haja especulação, ao jogador um voto de confiança, porque se ele estava a ter um bom jogo, jogou bem em Guimarães, tem vindo a jogar bem, no lado, como ele disse, do lado do treinador, o jogador fez o que ele pediu. E depois tem um lance infeliz, crucificar um jogador, é precisamente rebenta com o jogador e rebenta com a equipa toda, porque a seguir cada um que fizer um lance mau também tem que saltar. Não é assim o futebol não é tão linear. Agora, disse uma coisa que o João aqui também tinha dito, como vê, é tão fácil quando um treinador assume que já teve jogos em que foi atropelado, outros em que atropelou, que isto é tudo difícil, mas que ainda tem esperança, que acredita na equipa, só tem que dizer isto. Mas o João já tinha dito, há jogadores que às vezes estão no campo, mas parece que não estão com aquela intensidade, não aparecem para finalizar, mas isso não quer dizer que o jogador não tenha feito um esforço para isso, mas é da natureza do jogador. Há jogadores que passam o jogo sem ter aquela intensidade, mas estão lá, tentam fazer o melhor. E há outros mais intensos que nos agradam, como por exemplo hoje neste jogo, o jogador que me agradou no cômputo geral do jogo todo, que eu achei, para além do Luca, que faz coisas bonitas, mas lá está, eu queria um gol, nós queríamos um gol, pelo menos as várias oportunidades. O Rios teve uma exibição de um grande nível, na minha opinião, um jogador tentado debaixo dos olhos com uma grande intensidade, tanto dos adeptos como da crítica, que hoje até trabalhou, lutou, ganhou muita bola, tentou construir. Foi uma exibição. E é esta moral que se tem que dar ao jogador, porque não tenham dúvidas que quando o líder de uma equipa tirar a moral à equipa, quer dizer, só nos arriscamos, é na verdade, a ficar com 0 ponto e não conseguir ganhar nada. Esta mensagem tem que ser. Agora, claro, tem que continuar a trabalhar, a melhorar. Os jogadores têm que ter. Aliás, ele referencia ali um lance que nós sabemos. Quer-se contornar um guarda-redes quando se pode dar uma paulada na bola, não sei se diz que ele diz, ou uma pancada, tem que ser um pontapé ou um bico, como se diz em futebol, porque a bola sobra, aparece ali, a bola não está a entrar, o jogador tem que lutar, não pode rendilhar. Agora não confiamos à mesma no jogador, porque pode fazer já a frase foi na próxima dentro da área, jornada. Teremos de ser matadores. Evidente, está-se ali, não se pode, tem que se rematar mais, tem que sentar, chegámos à área e fizemos o mais difícil. Agora, a vitória caiu do céu aos alemães e temos que aceitar, porque o futebol é assim, nós não marcamos, eles marcaram. Agora há que trabalhar, vem já um jogo de nível nacional e quando vier o internacional temos que fazer o melhor e ter dignidade e bater-nos sempre bem, porque é o mínimo que se pode fazer, é lutar à procura da vitória e tentar consegui-la, não é? E vamos também analisar os lances de arbitragem com o António Rola, comentador para a arbitragem BTV. António, boa noite. Uma primeira leitura em relação àquilo que foi a arbitragem chefiada pelo italiano Simone Sousa. Teve ou não influência no resultado de hoje? Boa noite, Marta, para quem nos está a ver e a ouvir, aos meus colegas do painel. Marta, quando estamos na Champions League, estamos a falar que apitam estes jogos os melhores árbitros de cada país. Cada país tem um conjunto de internacionais, que são aqueles que são os melhores, depois são nomeados pela UEFA e pela FIFA para as suas competições. Se este árbitro é um dos melhores árbitros de Itália, então a Itália tem que mudar, porque este árbitro é muito fraco e provou hoje que efetivamente não tem capacidade para apitar jogos a este nível. E depois pergunto, para que o VAR? Mais uma vez, eu continuo a dizer que sou cético em relação ao VAR. Vamos ver agora duas imagens em que, se o árbitro eventualmente não conseguiu observar, é um lance para que o VAR pudesse chamar o VAR para o ajudar. Mas para dizer que foi um árbitro que não foi capaz de fazer a gestão do tempo, admitiu e aceitou bastantes simulações de lesões dos jogadores, uma até é gritante,
que é ali no meio campo ainda do Leverkusen. O Benfica já está à entrada da área com uma jogada de contra-ataque e ele interrompeu o jogo para vir assistir o jogador. Quer dizer, deixou prosseguir o jogo até aquele limite e depois ele interrompeu. Outra ainda mais gritante é na segunda parte um jogador do Leverkusen está aí 5 ou 6 metros em fora de jogo, recebe a bola, não fez logo golo, passou para o colega, depois rematou e depois é que o árbitro assim levantou a bandeira. Incrível. Mais incrível ainda, teve 56 segundos para validar aquele fora de jogo. Portanto, isto não é aceitável numa competição profissional ao mais alto nível. Uma arbitragem muito fraca, incluindo o próprio VAR. Mas teve ou não influência, António? Diz? Teve ou não influência no resultado? Se teve influência? Sim, foi a questão claramente, e vou agora provar à sociedade a quem nos está a ver, 3 lances, podia ter colocado muito mais lances, mas vamos ver agora 3 lances em que efetivamente ele esteve mal no aspecto técnico e no aspecto disciplinar. Vamos ao minuto 27, António. Este é um lance em que, se mandarmos isto para um jovem árbitro, o que é que vai dizer? Que o árbitro deve interromper o jogo e no mínimo dar cartão amarelo. Mas como não foi, digamos, uma bufatada, mas sim um movimento que atingiu a cara do adversário, estaria aqui perante uma marcação de um livre direto e um cartão amarelo. O árbitro nem falta técnica, nem falta disciplinar, então deixou seguir um erro grave por parte da equipa de arbitragem aos 27 minutos. Vamos já aqui para o minuto 38, é um dos lances que falava há pouco, não é? Dal foi pisado. Deixa-me dizer o seguinte, Marta. Está consignado que qualquer jogador que pise o adversário é sempre passível de livre direto. Se a falta for imprudente, que é o caso em concreto, é pontapé de penalti e não é cartão amarelo. Se ela for negligente, é pontapé de penalti e cartão amarelo. Se for força excessiva, é penalti e cartão vermelho. Aqui o jogador pisou de forma objetiva. Esta é a única repetição que nos foi dada. Portanto, foi um lance que não mereceu muita repetição, nem mereceu muito tempo de VAR para analisar. Foi rápido a decidir. Portanto, não tem dúvidas nenhumas que, perante as leis de jogo, ficou por sancionar um pontapé de penalti contra o Bayern Leverkusen aos 38 minutos, porque o jogo do Benfica foi pisado. Seguimos já para o minuto 55. É um lance que já falámos aqui também. Qual é a sua leitura? Seria um lance para grande penalidade? Indiscutível. Reparem que o jogador número 12, com o braço esquerdo, projeta-se, atinge o pescoço. Reparem este lance. Isto é dentro da área. O jogador não pode... Este movimento que está aqui é sempre passível para livre direto. E quando os livres diretos são dentro da área, transforma-se em pontapé de penalti. Portanto, um pontapé de penalti aos 38 e um pontapé de penalti aos 55 ficou para sancionar. O árbitro não foi capaz de ver e o VAR tinha a obrigação de ver e não viu. Estava adormecido, estava distraído ou não tem competência para analisar lances na televisão. Resumindo, teve influência no resultado, portanto, uma nota muito negativa aqui na luz deste árbitro italiano. Terá a nota negativa por mim dada aqui na Benfica TV e terá do seu observador, porque estes lances, os observadores têm agora a possibilidade de ver as imagens da televisão e vão checar este lance e vão ver que, efetivamente, o VAR não colaborando é penalizado o VAR e é penalizado o árbitro, porque o árbitro não viu lances que devia ter visto e o VAR não ajudou o árbitro nos lances em que ele não viu. Portanto, uma equipa de arbitragem é um todo, o VAR faz parte da equipa de arbitragem, digamos que uma arbitragem muito negativa, com prejuízo para o futebol a nível da Europa, para o Benfica em concreto, portanto 0-5, nota 2, que é negativa. Muito obrigada, António Rola, também por estes esclarecimentos em relação à arbitragem do jogo de hoje. João Tomás, há pouco também José Mourinho falava no antijogo que o árbitro permitiu ao longo de grande parte do desafio. Sim, mas depois desta análise, o antijogo fica secundarizado, porque eu durante o jogo não me apercebi, por exemplo... Por acaso, a primeira parte, vi ali, do Dal, parece uma pisadela, mas... Sim, mas repara, do ângulo que eu estava... Sim, nós estávamos dois juntos. Se não é marcado, pois, pensei, olha, não houve nada. E o outro foi muito longe, que eu estava do outro lado do campo, também não me apercebi, portanto, perante a injustiça que a exibição do Benfica merecia um resultado melhor, merecia a vitória, na minha opinião, e ainda há esta questão da arbitragem. E enfim, pronto, é um jogo... Depois ninguém se vai lembrar disto, mas aconteceu. Em relação àquilo que disse também José Mourinho. Acho que a nota mais importante é precisamente a rejeição de que o Benfica está eliminado. Eu, por um lado, acho que é a única coisa que se espera no treinador do Benfica. Em segundo lugar, ele tem razão. Agora, ele também fez questão de dizer
não estava ali a dizer que o Benfica se vai qualificar, que não estava ali para vender bem a cobra. Agora, o que é certo é que o Benfica tem um jogo em Amsterdão, tem que ganhar. Depois tem um jogo com o Nápoles em casa, tem que ganhar. Para ganhar ambos os jogos tem que fazer uma coisa que tem tido dificuldades em fazer, que é marcar golos, apesar das oportunidades criadas, porque o Benfica levou 3-0 em Newcastle e nós só pensamos 3-0, mas na primeira parte é incrível como é que o Benfica não está a ganhar aquele jogo. Não quer dizer que tenha sido muito melhor, mas criou... Duas no posto. Pois, criou melhores oportunidades de gol. O Benfica tem que marcar golos e depois tem que ser... Não pode ter períodos de 5 ou 10 minutos em que esteja meio adormecido, porque nestes jogos habilita-se a sofrer golos. E depois há de ter o jogo em Turim, quer dizer, o Benfica é um jogo difícil, obviamente, mas a estatística está do lado do Benfica. O Benfica costuma fazer bons resultados em Turim. A última vez que lá estivemos ganhámos. E não foi só dessa, não é? Houve outras... A última vez... E com o Veríssimo também ganhámos. Bem recente. Aliás, com o Schmidt também ganhámos. Portanto, eu não estou a dizer que é fácil. Eu até acho que é uma anomalia no futebol o Benfica ganhar sempre às Juventus, porque com as outras equipas italianas tem mais dificuldades e a Juventus geralmente até é a melhor equipa italiana em termos históricos. Mas pronto, tem acontecido. E depois é o jogo com o Real Madrid. Pode ser que o Real Madrid, que o Benfica esteja inspirado, se defenda bem. Pode acontecer. Portanto, não se pode desistir, porque não está só em causa a qualificação. Está em causa em cada jogo o prestígio, está em causa dinheiro que vale cada jogo e está em causa, nunca se sabe se daqui a 3 anos, um pontinho que se faça agora pode ser o que garante a qualificação para o Mundial. Se as regras de acesso forem as mesmas. Portanto, é evidente. E depois é o Benfica. Portanto, para começo de conversa e para fim de conversa. É o Benfica todos os jogos tem que jogar para ganhar, seja contra quem for, onde for e em que situação for. E, portanto, acredito que é isso que o Benfica vai tentar fazer. E Sérgio Brangueira, o José Mourinho a dizer que a equipa também joga cada vez melhor. Consegues ver isso também? Sim, eu ia dizer que em referência à nota dominante, que era a questão de não estar tudo perdido, eu ia acrescentar precisamente essa nota dominante no discurso de José Mourinho, porque eu também sinto um pouco isso. Acho que a equipa ainda não é completamente consistente, ainda não está a conseguir, dos 90 minutos, estar bem 80, que seria já bastante aceitável, mas sente-se que a equipa, nos períodos em que está a carburar, está de facto já num patamar superior. Ou seja, vai-se vendo trabalho, vai-se vendo evolução. Acho que a equipa está mais capaz. Guimarães, a segunda parte de Guimarães foi claramente dos melhores trechos que tínhamos tido até agora desta temporada. A primeira parte de hoje volta a ser um Benfica muito personalizado, com capacidade de criação de lances ofensivos, pecou na eficácia. Aquilo que o Benfica hoje tem que lamentar e tem que chorar, e é por isso que permanece com 0 pontos, é porque foi ineficaz. Porque a primeira parte que fez criou lances suficientes para construir outro resultado. Portanto, concordo em absoluto. Vê-se que há progresso. A dificuldade está ainda em manter a bitola nesse plano mais alto que o Benfica já consegue atingir. Conseguiu atingir em Guimarães na segunda parte, mas esteve muito longe disso na primeira. Hoje esteve bastante bem na primeira parte, mas não conseguiu fazer o transfer disso para a segunda com a mesma qualidade. Mas há progresso, há evolução. Claro que nós queremos sempre mais, mas mais do que nós, o próprio grupo de trabalho, José Mourinho, os jogadores, também eles quererão chegar a esse patamar, porque também sabem quais são as expectativas que há do Sport Benfica, dos seus adeptos, em relação àquilo que eles possam fazer. Portanto, eu acho que há crescendo, acho que a curva se sente, acho que se nota em termos de qualidade exibicional. Agora falta-lhe dar mais minutos, falta esticar essa capacidade por mais tempo durante o jogo. João Gonçalves, Mourinho também a dizer que, e pegando também nas palavras do Sérgio, que a equipa também sai de trás com maior facilidade, isto juntando-se com as exibições que têm sido cada vez melhores. Acho que ele até usou a palavra tranquilidade, uma equipa muito tranquila com a bola, que consegue sair a construir sem se precipitar e com qualidade. Sim, se José Mourinho está confortável com a exibição do Benfica e da maneira como o Benfica tem crescido aos olhos do treinador, acho que é isso que os jogadores querem ouvir. É porque a equipa está a ir para algum lado e esse é o ponto positivo a tirar deste jogo. Acho que José Mourinho faz bem em colocar aqui os 2 jogos desta semana, ou seja, ele voltou a Guimarães para dizer que foi muito bem conseguida a segunda parte
da equipa em Guimarães, e nós falámos disso aqui antes do jogo, tentar capitalizar um bocadinho aquilo que foi bem feito em Guimarães e passar para este jogo. Mas como eu tinha dito também antes do jogo, é tão diferente o contexto competitivo, e a pressão do Benfica estar com 0 pontos é uma coisa que vai crescer. E o José Mourinho tem muita experiência nisto e sabe que vai ter que lidar com essa pressão. É que às vezes não basta a equipa estar tranquila, confiante e acreditar no que está a fazer. Às vezes há uma pressão extra de saber que tem 0 pontos e que ao menor deslize, quando está ali perto de pontuar, ou pelo menos de aumentar a pontuação, porque está um 0-0, o Benfica está de olho nos 3 pontos, tem um erro defensivo, fica outra vez a 0. Isso pesa e viu-se na equipa que. Mas ele hoje disse, José Mourinho, não foi pressão. Não, mas a pressão é uma pressão extra. Não estou a dizer que é a pressão da Liga dos Campeões ou da competição. É uma coisa extra, uma coisa do subconsciente, é uma coisa que vai acontecer e que também acontece no campeonato. Atenção, porque o facto do Benfica ir a jogo sempre a 4 pontos do primeiro classificado é uma coisa que pesa no subconsciente, é uma coisa abstrata que faz. Ou seja, os jogadores sabem que não dependem só de si, portanto há ali um condimento extra. Mas é importante ouvir o treinador do Benfica nestas situações. Eu acho que o Mourinho, desde que chegou ao Benfica, tem falado, tem descrito os jogos praticamente como nós, leigos, olhamos para os jogos. Isso dá uma certa sensação de conforto e dá-lhe uma certa margem de confiança para acreditar naquilo que está a dizer, porque eu prefiro muito mais que um treinador diga ou que o discurso dele bata certo com aquilo que eu vi, do que propriamente com os treinadores que às vezes veem coisas que mais ninguém vê. Uma exibição que foi... acontece muitas vezes, há uma exibição má, e o treinador, porque ganhou 1-0, vem dizer não foi assim tão mal, vi coisas boas. Todos nós já assistimos a isto em todos os treinadores, em todos os clubes. E o José Mourinho tem tido o cuidado no Benfica de não ir por aí, de não estar a transformar o mau em bom, nem o bom em mau. A questão da matemática dos pontos era mesmo isso que eu estava a tentar dizer há pouco. É desanimador, fizeste meio caminho da Liga dos Campeões, 0 pontos, desanimador. Mas, na verdade, faltou outro meio. E no outro meio, apesar de serem jogos muito difíceis contra adversários muito difíceis, não é inacessível. O Benfica tem mesmo que ir por essa questão dos 3, mais 3, mais 3, até, e depois, no fim, fazer as contas. Eu acho que o que se tira aqui desta noite... e não querendo nada, e acho que não interessa nada estar aqui a colocar a opinião enfim, enviesada do jogo, eu vou muito por aquilo que os treinadores dizem, e aquilo que eu retiro desta noite é que José Mourinho está tranquilo e está confortável da maneira como o Benfica está a crescer, a desenvolver. Se ele viu que o Benfica jogou melhor, e há bocado dissemos isso, das 4 exibições do Benfica na Europa, esta foi a melhor. Acho que não tem grande discussão. Também não é que esta tenha sido espetacular, as outras é que foram más. Mas, de facto, foi a melhor. Se juntarmos isso àquela segunda parte de Guimarães e o jogo que vem a seguir é em casa com o Casa Pia e mantém intacto aqui um objetivo muito importante, que é o domínio interno, que é recuperar o campeonato, percebe-se que é um bocado perigoso colocar em dúvida ou em causa tudo por causa de uma derrota na Liga dos Campeões com o Leverkusen, que não é assim uma coisa tão estratosférica, é uma coisa que dói porque o Benfica foi realmente melhor, mas é a Liga dos Campeões, acontece, há erros que se pagam muito caro e acho que não vale a pena. Porque repara, também no fim do jogo com o Vitória de Guimarães, o José Mourinho não apareceu em bicos de pés a dizer não, agora vamos ser campeões, agora se ganhamos 3 em Guimarães, ganhamos a toda a gente. Tem que haver um equilíbrio, entre um momento mau, que dói, que é ser superior ao adversário e perder na mesma, e ganhar 3-0 fora de casa num dos terrenos mais difíceis do campeonato e não achar que se vai ser campeão. Acho que é esse equilíbrio que o José Mourinho já no sábado vai puxar para a conferência de imprensa antes do jogo com o Casa Pia. E só aqui, não querendo sair aqui da noite europeia, mas o José Mourinho tem que perceber que o jogo com o Casa Pia é um jogo complicado, porque basta olhar para as 2 últimas temporadas, o Benfica perdeu sempre pontos com o Casa Pia. Há dois anos na Luz, com empate. Na época passada foi uma derrota já este ano, em janeiro, 3-1. Que terá complicado muitas contas a Brunelage no campeonato. Fica isto de pré-aviso para depois. Apesar da situação difícil
onde está o Casa Pia nesta altura. É verdade, mas repara, há 2 anos foi em casa do nada. Aquele empate 1-1 com o Casa Pia na Luz veio completamente do nada. Só estou a dizer isto, longe de mim de estar a puxar para aqui algum azar, não é nada disso. É mesmo muito complicado, todos os jogos são mesmo muito complicados. Não se pense por ter feito uma boa figura em Guimarães e ter sido com um resultado confortável de Guimarães, que agora o jogo de Casa Pia será fácil, e mesmo porque trocou de Guimarães, saiu o João Pereira, trocou o Casa Pia treinador a seguir a perder com o Estrela. Acho que há aqui agora margem de trabalhos. Hoje é quarta-feira, a equipa amanhã deverá fazer recuperação, sexta-feira já terá que treinar a pensar no jogo de domingo, e acho que não vale a pena ficar muito aqui neste jogo, porque este era o jogo para dar a volta na Liga dos Campeões. Ok, não aconteceu. Há de vir outro com o Ajax, mas até ao jogo com o Ajax, o Benfica tem 3 pontos no campeonato, há uma paragem para as seleções, volta à Taça de Portugal. Enfim, num panorama já se sabe o local, não é? Absolutamente circense, que é obrigarem o Atlético a jogar na casa de um dos maiores rivais, se não o maior rival histórico, que é o Belenenses. Eu estou completamente do lado dos adeptos do Atlético, estou indignados com isso, porque acho que realmente é circo. E dos do Belenenses. E os do Belenenses, obviamente. Que a direção do Belenenses diz. Isso já me estou aqui a antecipar. Mas ainda hoje falei com um do Belenenses, cuidado. É evidente, não cabe na cabeça de ninguém, mas teremos tempo para falar nisso. Só estou a dizer isto para traçar aqui um rápido plano no horizonte, no espaço. Sim, no espaço e no tempo. Interessa agora recuperar disto, mas o jogo com o Casa Pia passa a ser o mais importante. Depois há seleções, há a Taça de Portugal, e depois o Benfica terá tempo para perceber e fazer a recontagem da Liga dos Campeões. Quero só dizer, deixa-me só terminar dizendo, acho ótimo que o treinador do Benfica não tire a toalha ao chão, como estávamos aqui a dizer. Quer dizer, o António disse que só faltava o líder chegar aqui. Eu já vi alguns com a pressão a cair. Ninguém me convence que estamos fora e a matemática diz que é possível. Mas eu acho que é um ato de coragem do José Mourinho. Eu não esperava outra coisa, tal como o António. São coisas diferentes. A expectativa era esta, mas eu já vi treinadores na mesma situação a chutarem um bocado para canto, a dizer não deu, pronto, vamos... Ou dizer aquela frase, a prioridade é o campeonato. É o campeonato, pois. Ele não disse, e acho é preciso ter coragem, é preciso ser um Mourinho também, ter a moral que o José Mourinho tem. Mas é um pouco isto. Foi uma oportunidade perdida hoje e custa mais porque se viu que o Benfica foi mais forte que o Leverkusen. Ora, já para Casa Pia no domingo, 8h30, aqui na BTV, António Bernardo, já falámos há pouco, o Dal vai ser titular, avançado ainda há instantes por José Mourinho a dizer que gostou muito do jogo do sueco e que está a jogar cada vez melhor, a falar que o erro dele é um erro de equipa, porque houve também outros erros individuais, e outra nota também para Casa Pia, sem Otamendi, que viu o quinto amarelo no último jogo. Sim, essa situação, voltando ainda atrás a dizer que é um erro coletivo, tem que ser, porque senão dizia, o Dal falhava, eles marcavam um golo, o Luque marcava os 3 que teve a oportunidade de marcar. Ficava pior o Luque, não é? Não, mas esse é assim o futebol. Perdeu a equipa toda. Agora há uma questão que o João falou aqui, o Benfica começa a não ter nenhumas almofadas em nenhuma das competições, pelo menos estas duas não tem. O Benfica joga debaixo de uma pressão acrescida em cada competição, a Liga dos Campeões e o campeonato. Porquê? Na Liga dos Campeões temos de ser textuais. Já não pode perder mais nenhum ponto, se quer ambicionar. Evidentemente que se fizer 9 e receber aqui o grande Real Madrid naquela noite histórica, até o empate pode dar 10 e é uma festa linda, aquelas camisolas brancas, as vermelhas, e reacende-se aqui para as pessoas veteranas como eu, o Benfica Real Madrid. Porque o Benfica Real Madrid, e parece que é uma curiosidade, o Benfica, quando ganha daquela vez ao Real Madrid, já tinha ganho uma Liga dos Campeões, uma Taça dos Campeões Europeus. Mas é a do Real que marca, porque a do Real até teve uma canção e tudo, os 5-3, e coisas que se falaram. E as pessoas, porque é 5 golos, é uma das melhores equipas do mundo na altura. E depois também já lhes demos 5 aqui. Bem, pronto, isso é lá para a frente. Agora, campeonato, não temos nenhuma almofada de defesa. Não temos, porque também não podemos descolar da cabeça do campeonato, porque são 4 pontos de diferença em que temos que apanhar o rival que está na frente mais difícil do que está em segundo, porque esse vem aqui à luz. Ou seja, mas para chegarmos ao da frente temos primeiro passar o que está em segundo.
E é o Sporting que virá aqui. Até lá não se pode perder pontos e também tem que se ganhar o Sporting. Ou seja, são duas competições importantíssimas, de muito prestígio, em que fundamental o Campeonato Nacional, ganhando, permite a entrada da Liga dos Campeões do ano que vem, mas já não há aqui nenhuma defesa. E o Benfica joga com estes tonos que o João disse muito bem. É muito diferente, mentalmente, quando se está a 3 ou 4 pontos, do que estar igual ao rival, a 1 ponto. Na semana a seguir ele baixa 1 ponto, na outra vamos nós para a frente, e não é isso que aconteceu. Eles não descolam lá da frente, vão pontuando, e o Benfica é que tem que lá chegar. E é chegar relativamente a 2 adversários. Um é ultrapassável pelo calendário, mas o outro já não basta ganhar os jogos todos, porque este tempo, claro, ainda falta muita coisa. Mas eu costumo dizer que já não falta muito, é que cada dia que se joga já falta menos. Mas pronto, há que ter esperança. Eu penso que um treinador é preciso sentir... Eu acho que nenhum de nós ainda foi treinador. Treinador, mesmo treinador, somos os nossos treinadores de bancada e também fazemos bem ao futebol, porque também sabemos ver as coisas. Mas tem que passar uma palavra de estímulo, porque tem que se agarrar para motivar um grupo de trabalho que chega ao balneário e que diz como é que nós não marcamos golos, vamos, e depois somos contrariados, vai lá abaixo, marca um golo. Como é que tem no jogo do Chelsea está o jogo bem encaixado e também perdemos o jogo, mas no Newcastle o Zé Mourinho até foi claro. A segunda parte fomos atropelados, conforme também disse, claro, em linguagem futebolística, que no Vitória fizemos isso nós na segunda parte. Por isso é que passar uma palavra de estímulo e nós temos que ir esperando e cada vez mais se aplica aquela frase que nos defende sempre do futebol. Vamos chateados, mas olha, é jogo a jogo e vamos ver o que é que vamos fazer agora a seguir. É o Casa Pia, que é o próximo adversário, mudou o treinador, às vezes há surpresa, aparece um treinador que incute um estímulo a outro, porque o Casa Pia também vinha de um treinador que estava a fazer um bom trabalho no passado, em que nos ganhou claramente o ano passado, como o João relembrou, em Rio Maior, um jogo em que eu por acaso fui ver ao vivo e que foi na verdade a debacle. Acho que o Benfica ali começou logo a encomendar, não digo o caixão, mas a dizer que o campeonato começava a ficar muito longe, e foi. Porque aqueles 3 pontos vieram fazer uma falta lá na frente, mas agora aqui é um jogo novo, é ganhar, e depois vêm as seleções e tentar ver o que é que ele pode fazer, porque depois treinar não continua a poder treinar, porque depois vai tudo para as seleções. Nós, cada vez que vem a seleção, o Benfica fica com menos de 12, 13 jogadores. Depois retoma a Taça de Portugal. Por isso agora é o Casa Pia o mais importante, e aguardar, a ver o que é que dá. Há de haver uma semana em que nós vamos ser felizes e os outros não vão ser. Os nossos rivais também têm sido felizes em alguns jogos, têm conseguido golos a acabar o jogo, tem havido algumas polémicas também, e nós estamos aqui para combater e para lutar e acreditar sempre no Benfica, que é a única coisa que nos defende e que nos protege a todos. É continuar a acreditar e ter esperança que tudo vai melhorar. João Tomás, em relação ao jogo frente ao Casa Pia de domingo, Casa Pia, como já aqui falámos, está numa situação complicada e sofreu aqui bastantes golos, 9 golos nos últimos 2 jogos. Sim, eu ia acrescentar ao complicado o facto de ter levado 4-0 com o Braga fora. Qualquer um está sujeito em dia, qualquer um do Campeonato Nacional, exceto Benfica, Porto e Sporting, está sujeito em dia de veia do Braga. Já sofrer 5 golos do Estrela em casa já é preciso correr tudo muito mal. Só que a questão é que o Casa Pia não vem jogar à luz, ainda para já tem um novo treinador, portanto não sabemos o que é que vai acontecer. Depois pode vir para aqui com trancas, com ferrolhos, com trinques, aliás, e portanto será um jogo completamente diferente do que aquele que teve agora com o Estrela. O Benfica tem que dar continuidade àquilo que fez, não só em Guimarães na segunda parte, mas que fez também com o Aroca, por exemplo, em que se apresentou solto e com um jogo muito variado, dos corredores, pelo meio, criar várias oportunidades de golo, em que começou a ver o jogo e sente-se que a qualquer momento pode acontecer um golo do Benfica. Eu não acho que a primeira parte hoje com o Leverkusen se possa caracterizar dessa forma, mas o Leverkusen também não tem o nível das equipas do Campeonato Português, é muito mais forte. E, portanto, aquela ideia que o José Mourinho tentou passar de que, do ponto de vista dele, a equipa está a melhorar, também me parece. Acho que isso é notório. Claro que, se calhar, o Leverkusen não é tão forte como o Newcastle e como o Chelsea, mas é uma equipa forte. É uma equipa que, no mínimo dos mínimos, está à vontade com outra que defende em 4-4-2, que tem o Pavlidis
e o Leandro Barreiro sempre atrás dos defesas e eles estão nas calmas a trocar a bola, à espera que os médios abram uma linha de passe e depois a bola sai sempre com qualidade. Não há muitas equipas em Portugal a fazer isto. Se calhar há o Gil Vicente, daquilo que nós vimos até agora, se calhar há o Gil Vicente, o Sporting e o Porto, mais ou menos. Contrariamente ao que nos querem convencer, eu não vejo o Porto assim tão forte assim quanto isso. Ainda agora com o Braga percebeu-se que também têm dificuldades. Têm tido pontos, isso sem dúvida alguma. E, portanto, acho que o Benfica, com o Casa Pia, a única coisa que tem que fazer é, para já está-se a dever a si próprio, mais uma vez, marcar golos. E, portanto, é aproveitar, é criar as oportunidades, concretizar, ganhar como é a sua obrigação perante um adversário que eu prevejo que vai ser bastante defensivo, até que é natural. Não só pela situação em que está, mas porque vem jogar à Luz. Eu não espero outra coisa de adversários que estejam em dificuldades e não leva mal que venham jogar à defesa. E já agora estou como o José Mourinho, nem leva mal que percam um tempo. Leva mal é que os árbitros permitam. Finalmente ouvi alguém a dizer isto. Que para mim sempre foi evidente, não é? As equipas fazem um antijogo que o árbitro permite. Finalmente houve alguém que disse isto de uma forma clara, e como foi o José Mourinho, pode ser que alguém ouça e que as cabeças pensantes do futebol português deem orientações aos árbitros para não permitir o que no fundo é uma desvalorização do produto que é inaceitável. E no jogo da Liga dos Campeões, não é? Numa Liga dos Campeões, e pelo que o António Rola disse, aliás, o Sérgio Berenguer, na intervenção dele, disse que ficou-lhe muitas dúvidas num penalti, é porque se calhar viste as imagens repetidas, não viste? Não, foi pelo... Mas na verdade houve pessoas, porque isto é assim. Do Barreiro, a mão na cara. Exato. A forma como projetou o braço. Projeta o braço e dá-lhe na cara e toca e a bola toca no braço. Temos a oportunidade de ver até uma fotografia que está no site do Benfica. Mas Marta, sabe que muitas vezes esse momento, exato. Os jogadores normalmente reclamam, mas a reação dos bancos às vezes transmite mesmo que é penalti. A reação do banco do Benfica foi toda de se levantar, porque eles estão a ver também o jogo. José Mourinho acabou por... Sim, mas depois, claro, quando se falha golos também se agarra àquilo, então ele tem que depois... Não disse, mas manifestou no banco aquilo que estava a sentir nesse momento. Evidente, no momento, e depois no fim diz, mas não foi pelos árbitros, quer dizer, porque aí depois tem que passar uma palavra de confiança. É o lance captado pelo... Mas eu recebi logo várias mensagens de amigos que repetem, conseguem em casa puxar e ver, não estavam no estádio e disseram, penalti, claro, vai ser marcado. E uma pessoa fica ali com uma esperançazinha. O banco reage daquela maneira, que também transmite muitas vezes a realidade, porque nem sempre se reage daquela maneira e não é penalti. Agora, a do Dal, é na baliza onde nós estamos perto a ver, eu estou com o João Tomás ali a pé, acho que o Sérgio também estava por ali, e eu não digo que fosse penalti, mas a maneira como o nosso jogador é travado e fica-se a rolar eu acho que não simula nada, o que merecia uma consideração pelo VAR, porque muitas vezes os árbitros e os VARs já têm uma experiência em que o jogador lhe dá um sinal de verdade. Porque os jogadores nem todos fazem erronha. A maioria esmagadora simula, a gente sabe que se manda uma bola. Mas ali não. Ali há uma entrada impetuosa, o nosso jogador fica-se a rebolar, a bola... Eu acho que merecia minimamente e de certeza que nem foi analisado. É o grande problema que, se ao contrário na área dos alemães, eu não sei, aliás, na nossa área, se esta bola do nosso jogador do Barreiro não tinha sido penalti. Sinceramente não, porque pela imagem e o braço é projetado, bate-lhe na cara e a bola anda ali junto ao braço, não sei se não é, mas pronto, já passou, não há hipótese. Agora é que não há mesmo hipótese, já dá. Sérgio Berenguer, prevês alguma alteração para o jogo frente ao Casa Pia? Há aqui uma forçada, não é? Otamendi. Otamendi não estará, portanto teremos a Tomás Araújo. Resta escolher 10, não é? Não, a grande dúvida vai ser, por exemplo, saber, Dedic hoje já foi a jogo, se recupera o lugar na lateral direita na defesa ou não. Acredito que possa acontecer. E isso depois baralha um pouco as contas, porque hoje tivemos Austin, começou à direita, na defesa, terminou na esquerda, com Dedic na sua posição e Dal já anunciado como titular. Austin, que tem sido sempre um jogador titular, era com o Bruno Lage, tem sido com o José Mourinho pela utilidade que tem, passará para a asa esquerda, quer dizer, há aqui algumas incógnitas, mas não antevejo muito mais alterações em relação a isso. Antevejo um jogo apenas e só de um sentido. A equipa do Casa Pia é óbvio que não vem aqui com muita pressão, porque a probabilidade de perder é gigante. É uma equipa que não ganha há 5 jogos, é uma equipa que perde, que sofre 9 golos nos últimos 2. Vem jogar a casa de uma equipa que não sofre golos nas provas nacionais há 5 partidas. O Benfica tem apresentado grande consistência defensiva. Portanto, não só espero um Casa Pia de facto muito recuado,
Isso somado à capacidade defensiva do Benfica, portanto, dificilmente o Benfica sofre gols, neste caso a pia. Se o futebol tivesse algum tipo de lógica, portanto, acho que o favoritismo é todo nosso. Compete ao Benfica mostrar essa superioridade. Compete também ao Estádio da Luz estar novamente presente em força a apoiar a equipa. E se me permites, e que não tem nada a ver com isto, mas tem tudo a ver com isto. Este é um jogo que é importante para as contas deste campeonato, mas na véspera há também um dia que é muito importante para as contas do Benfica enquanto instituição. E o meu apelo é efetivamente aos sócios que venham votar, venham exercer o seu direito. Acho que a primeira volta foi notável, foi um exercício de grande benfiquismo. Espero que a segunda seja exatamente um exemplo de civismo tão bonito como foi na primeira, e se pudermos efetivamente elevar os números que tivemos na primeira volta, acho que seria extraordinariamente fantástico, acho que seria uma prova da nossa dimensão à escala mundial. Obrigada aos... Fica por aqui a especial informação, mas regressamos já a seguir com as notícias. E foi assim, pessoal. Prontos, eu sei que eles são comentadores da BTV, têm que fazer o trabalho deles, pois é assim, né? Quando nós somos pagos por alguém, temos que fazer o que eles mandam, não é? Eu, por exemplo, como ninguém me paga, faço o que eu me apetece, não é? Embora algumas pessoas que vêm aqui tentam dizer o que eu devo fazer ou não, normalmente são pessoas de outros clubes. Eu não tenho nada contra já essas ofensas e chamarem-me nomes, isso para mim é o que é, mas eu, para essas pessoas que estão tão revoltadas por eu ser benfiquista e estar a defender o meu clube, eu só deixo um conselho, façam um canal e façam vídeos e depois podem criticar o Benfica à vontade. Eu prometo que vou lá e subscrevo o vosso canal e dou likes nos vídeos todos. E não estou a ser sarcástico. Benfiquistas, um grande abraço para vocês e para alguns amigos que eu tenho aqui. Posso dizer amigos que são de outros clubes, que vêm aqui muitas vezes, participam das minhas lives. Um abraço também para eles, que eles comportam-se. Isto é apenas futebol. O mais importante não é futebol. Um grande abraço para vocês todos e até o próximo vídeo. Até a câmera já está aqui a desfocar. Grande abraço, pessoal. Um obrigado para quem assistiu o vídeo inteiro. Peço-vos que, se gostaram deste tipo de conteúdo, que subscrevam o canal e deixem o vosso like, que é muito importante para ajudar o algoritmo a distribuir o meu conteúdo para mais pessoas.